Opa, antes de começar esse vídeo eu tenho alguns avisos pra dar. Vamos lá. Primeiro eu recomendo que você assista esse vídeo de fone, mas se você não puder, tá tudo bem, eu sei que tem muita gente que assiste meu canal na TV. Segundo, esse vídeo, meio óbvio pelo título, mas ainda é válido ressaltar, que vai conter spoilers da trama de Deltarune. Então se você não jogou Deltarune e planeja jogar sem spoilers, joga e depois assista esse vídeo. Dito isso, aproveitem. Olá, meu nome é Eric e você provavelmente não me conhece, mas enfim, eu agradeço muito como vocês receberam meu primeiro vídeo, de verdade, eu fiquei muito feliz com a quantidade de gente que ele alcançou e quanta gente que curtiu. Caso você ainda não tenha visto, assiste lá, mas aproveitando que você tá aqui, caso você ainda não tenha visto nada da história de Deltarune ou não se lembra, já que faz alguns anos desde que o primeiro e o segundo capítulo lançaram, fica aqui que eu vou explicar desde o começo tudo o que você precisa saber sobre a história desses capítulos. Bem, antes de começar, eu só queria avisar que esse vídeo vai ser dividido em 6 partes, essa sendo a primeira, porque o vídeo acabou ficando longo demais pra fazer em um vídeo só. Você achou que eu começaria direto falando sobre a história de Deltarune, né? Errado. 3 anos antes do playtest de Deltarune ser disponibilizado, algumas coisas já estavam acontecendo, começando pelo site de Deltarune. Sim, esse site existiu 2 anos antes do lançamento do jogo. Usando a Wayback Machine para ir no site deltarune.com, no dia 1º de julho de 2016, você conseguiu encontrar uma imagem, no caso, essa imagem. Se você não viu nada, relaxa. Mexendo no Photoshop e clareando o que dá pra ver nessa imagem, você percebe esse monte de símbolo. E tá, mas o que isso significa? Bem, você teria que ter um conhecimento prévio de Undertale, afinal, caso você não saiba, Undertale e Deltarune estão interligados, e eu vou deixar pra me aprofundar nisso mais pra frente. Mas basicamente, essa é a fonte Wingding, que aparece em Undertale, onde temos o famoso Registro 17, possivelmente a única prova da existência do Gaster. Eu planejo fazer um vídeo falando sobre o Gaster, então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou citar coisas que eu acho que são importantes para vocês formularem suas próprias teorias. Enfim, traduzindo essa imagem, temos o seguinte: 3 heróis surgem para banir o céu do anjo. E o que isso significa? Bem, a gente já chega lá bem rapidinho. Mantenha isso em mente por enquanto. Antes temos mais outra coisa para falar, que aconteceu antes do lançamento do primeiro capítulo de Deltarune. Basicamente, em uma versão de port para Nintendo Switch e do Xbox de Undertale, um NPC secreto, conhecido como Clan Girl, sofreu uma mudança um mês antes do jogo ter o seu primeiro capítulo lançado. Basicamente, ao encontrar com ela, onde você precisa de valores de versões específicos para encontrá-la, na versão de Nintendo Switch ela sofre uma pequena mudança. O diálogo anterior a essa mudança seria ela dizendo que tem uma amiga e que essa amiga tem uma filha que nós deveríamos conhecer. O nome dessa filha é Suzy. Mas na versão de Nintendo Switch e Xbox, após a mudança, a frase muda ligeiramente, para ao invés de você deveria conhecer Suzy apenas, muda para você deveria conhecer Suzy e o dia que você irá conhecê-la está se aproximando rapidamente. Então ela vira uma versão Goner de si mesma e desaparece com o mesmo som do Mystery Man. Já já eu explico o que são NPCs Goners, e caso você não saiba o que é o Mystery Man, basicamente é o que a gente acha que é o design do Gaster, né, a aparência dele. E basicamente a gente encontra ele numa sala secreta de Undertale e interagindo com ele, ele faz esse barulho aqui, que é o mesmo barulho da Clan Girl. Enfim, um mês após isso, o capítulo 1 foi lançado. Claro que ninguém na época sabia que era o capítulo 1. Quando você ia no projeto de Deltarune para instalá-lo, seu computador inclusive considerava ele um vírus. Um detalhe interessante aqui é que instalando essa versão, né, que era a primeira versão do primeiro capítulo, quando você ia nas propriedades do arquivo desse programa, ele estava na versão 0.6.6.6. E caso você não saiba o que isso significa, o Gaster é fortemente associado ao número 666, e eu vou explicar isso num vídeo que fala só sobre ele. Mas você precisa saber que isso é uma conexão importante com o Gaster. Mas enfim, depois de instalar e abrir o jogo, somos recebidos pela famosa tela onde temos o diálogo com alguém, possivelmente Gaster. Uma das muitas coisas que apontam para o locutor que fala com a gente ser o Gaster são justamente seus maneirismos de fala, que são exatamente como os presentes no Registro 17, com o detalhe de que ao fazer datamine dessa parte, da criação de receptáculo, as partes do corpo que a gente seleciona nessa tela têm o nome de Goner. Caso você não saiba, essa nomenclatura é exclusiva dos seguidores de Gaster. Basicamente, em Undertale existem alguns NPCs secretos que são as únicas fontes confiáveis que remetem ao Gaster que podem ser encontrados. Procurando pelos nomes deles nos arquivos do jogo, foi percebido que um deles tinha Goner no começo do seu nome, sendo ele o Goner Monster Kid. E ele compartilhava todas as semelhanças dos outros seguidores de Gaster, sendo essa palheta meio preto e branco e esses olhos completamente brancos, e falava algo meio nada com nada. Por isso a comunidade começou a chamar todos os seguidores de Gaster de Goner,
Um detalhe que eu gostaria de adicionar é que sempre antes de um capítulo novo lançar, o Gaster rouba o Twitter do Tobias Raposa e posta alguma coisa lá, referente aos capítulos, mas eu vou deixar pra falar detalhadamente desses posts num vídeo específico sobre o Gaster. Mas dentro daqueles posts tem basicamente um que comprova que o criador ou administrador da nossa conexão com Deltarune é o Gaster. Ou seja, mesmo antes do primeiro capítulo, o Gaster já demonstrou ter grande influência em Deltarune. Enfim, depois de criar o personagem, a gente pode nomear ele com algum nome, e existe uma lista de nomes específica que faz o Gaster reagir diferente caso você coloque certos nomes. Alguns exemplos são Suzy, Noelle, Chris, Toriel e um monte de outras pessoas, mas eu não vou cobrir isso agora. Eu acho que essa lista importa, então eu planejo fazer um vídeo que cite o significado dela futuramente. Enfim, depois disso, podemos então finalmente criar nosso personagem e entrar no mundo de Deltarune. Na verdade não. Assim que você termina de fazer o seu receptáculo, alguém, e eu digo alguém e não Gaster, porque a comunidade descobriu que o Hex... Então, mano, eu meio que confundi o que era pra realmente ser aqui, mas não é exatamente o Hex Code do Gaster que é diferente, é o Face Type Value. Basicamente, todo personagem de Undertale e de Deltarune tem um valor atribuído à fonte que ele usa. Então, por exemplo, quando eu vou escrever com o Gaster, eu vou escrever na caixa de mensagem dele que a fonte que eu tô usando é a fonte de número X, tá ligado? É a fonte de número 001. Aí eu vou escrever lá a fonte vai se comportar daquele jeito, porque é aquele jeito que aquele personagem fala. O Gaster tem essa fonte, e a fonte dele é justamente 666, tá ligado? A gente sabe que esse é o Face Type Value, que é o valor de fonte que significa que é o Gaster. E na introdução do jogo, né, quando a gente está na criação do receptáculo, etc., justamente tem esse negócio aí, 666, só que quando chega na parte da cutscene final, o valor muda para 002, né, muda para 2. Então, assim, ele é outra pessoa que tá falando. E era isso que eu queria falar nessa parte do vídeo, só que eu confundi. Então, assim, eu tô vindo aqui no meio do vídeo para arrumar isso. Xcode, ou seja, a coloração da fonte de quem fala é diferente da que nos recepciona, quando esse alguém taca nosso receptáculo no lixo e diz pra você que suas escolhas não importam nesse mundo. Então somos apresentados ao nosso receptáculo que iremos controlar ao longo da história de Deltarune, Chris. A gente é acordado pela Toriel, gritando o nome de Chris, porque a gente precisa levantar e se apressar para não nos atrasarmos para a escola. Enfim, Chris levanta e você pode andar pela casa e interagir com certos objetos, mas não há nada válido a ser ressaltado no início do capítulo. Enfim, indo direto para fora, a Toriel começa a falar um pouco sobre o dia estar lindo, e mais importante, ela cita o fato de que o Ezreal vem nos visitar na semana que vem, e que ele, nesse universo de Deltarune, aparentemente é nosso irmão, e depois deixa a gente na entrada da escola pra gente ir pra sala. Indo pra nossa sala, e entrando lá, a gente percebe que se atrasou e que tá tendo toda uma conversa sobre um trabalho em grupo. Dentro dessa sala, a gente é apresentado a uma nova galera, tipo esse mano cobra, que é literalmente o Toby Fox, uma gótica, o fã número 1 da Undyne, e mais importante, Berdly e Noelle. Berdly é esse pássaro que parece Mordecai, e ele é um nerd chatão, bem típico, e a Noelle é essa antílope que parece bem tímida e retraída. A gente conversa com o pessoal da sala, mas no fim não consegue uma dupla, até que então... a Suzy entra na sala e a Alphys coloca a gente em um grupo com ela. E quando a Alphys vai começar a dar aula, ela percebe que o Giz está faltando, então ela manda a Suzy para ir buscar mais, e saindo da sala para ir atrás da Suzy, porque a Alphys pediu para que a gente fosse junto com ela, a gente vê que a Suzy comeu o Giz. Assim que a Suzy vira pra trás e percebe que a gente viu isso, ela ameaça a gente falando que se a gente abrir o bico, a gente tá ferrado, e depois disso diz pra gente ir buscar mais giz. Aqui a gente começa a ter as primeiras impressões de como é a Suzy, né, como personagem, e ela é bem delinquente de filme antigo, além de pavio curto, ela é bem apressada nas coisas e não se importa muito com as decisões que a gente toma. Isso vai ser importante ao longo do primeiro capítulo, segundo e terceiro e quarto, ela sempre é uma pessoa que ignora completamente o que a gente ordena pra ela. Enfim, a gente vai pro armazém e chegando lá, a gente abre a porta e... a gente fica com um pouco de receio de entrar, mas no fim temos que entrar para buscar mais giz. A gente entra e anda um pouco por lá, só que a gente não encontra nada, então a Suzy dá a ideia da gente voltar, só que enquanto a gente tá voltando...
Depois da queda, nós acordamos sozinhos e caminhando um pouco a gente se reencontra com a Suzy, que estava assustada por causa do novo local. Enfim, andando por aí, a Suzy acaba indo na frente e deixa a gente pra trás, até que em dado momento a gente se reencontra com ela, só que... Essa silhueta começa a perseguir a gente pelo caminho, enquanto nos ataca, até que nossos protagonistas chegam a um certo local, uma espécie de cidade escura parecida com um reino abandonado. Tudo dessa cidade está trancado, e a gente continua até chegar no castelo que está no centro. Chegando nesse castelo, a gente encontra com um ser usando um manto. Esse ser então pergunta se nós não queremos escutar a lenda que ele tem a contar. E a lenda diz o seguinte: tempos atrás, uma lenda era sussurrada nas sombras. Era uma lenda de esperança, era uma lenda de trevas. Essa é a lenda de Deltarune. Por milênios, luz e trevas viveram em harmonia, trazendo paz ao mundo. Mas se essa harmonia fosse se quebrar, uma terrível calamidade iria acontecer. Os céus seriam escurecidos com terror, e a terra seria partida com medo. Então, com o coração dela batendo, a terra daria seu último suspiro. Só então, brilhando em esperança, 3 heróis iriam surgir nos fins dos tempos. Um humano, um monstro e um príncipe da escuridão. Apenas eles podem selar as fontes e banir o céu do anjo. Só então o equilíbrio seria restaurado e o mundo salvo da destruição. Hoje, a fonte da escuridão, o feixe que dá forma à terra, ergue-se imponente no centro do reino. Mas recentemente, uma nova fonte surgiu no horizonte. Com ela, o equilíbrio de luz e das trevas começou a mudar. Essa lenda compartilha de muitas coisas relacionadas ao Gaster. Lembra do que estava escrito na imagem presente no site de Deltarune em 2016? 3 heróis surgem para banir o céu do anjo? Sem contar as frases nos posts do Twitter, W de Gaster, mesmo antes do jogo ser lançado, já tinha conexões com o universo de Deltarune. Mas enfim, eu explico isso em outro vídeo. Vamos apenas falar sobre o capítulo. Em resumo, nós estamos agora em um mundo das trevas, criado por uma espécie de fonte que alguém abriu. E nosso objetivo é selar essas fontes e voltar para o mundo da luz. Mundo esse que é basicamente onde a gente estava antes, a cidade. Depois que o ser termina de falar a lenda, a silhueta que estava nos seguindo no início do capítulo reaparece e somos então apresentados ao Lancer. Lancer é esse garotinho que vai ao longo do capítulo interagir com os heróis tentando atrapalhar eles. Enfim, a gente enfrenta ele em uma batalha épica, até a moto dele ter um mau funcionamento e ele ir embora. Quando ele vai embora, o ser que tinha narrado a lenda retorna e a Suzy zoa ele falando que não dá pra entender o que ele tá falando. Então ele tira o manto. E somos então apresentados finalmente ao último protagonista dessa história, o Halsey. Halsey é essa criatura usando esse manto verde, com um cachecol parecido com um bruxo. E ele diz que nós somos os heróis da lenda que ele tinha contado, mas a Suzy não fica muito contente com isso e sai fora. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. O Halsey então pede para que sigamos Suzy para tentar convencer ela a andar com a gente. E a gente segue ela, chegando em um portão com o símbolo da runa de Delta. E abrindo esse portão, chegamos ao verdadeiro início do capítulo 1. Em resumo, o capítulo 1 tem uma trama muito simples. Consiste basicamente em convencer a Suzy a se juntar ao grupo, andar pelo reino das cartas, poupando os inimigos ao longo do caminho, e então derrotar o guardião da fonte e selá-la. O problema é que a Suzy não quer ser convencida a andar com a gente, além de não seguir os comandos que o Chris dá a ela. Lembra do que eu falei? Ela sempre ignora o que a gente faz. Fato esse que eu acho muito importante a ser ressaltado. Se você quer entender o porquê, pode assistir meu vídeo sobre a Rota Snowgrave. Enfim, basicamente, ao longo do capítulo, esse é o nosso principal desafio, afinal os inimigos são bem simples de serem poupados, então no quesito de batalhas não há grandes dificuldades, com exceção desse cara aqui. Caso você não seja familiar com a mecânica de confronto em Deltarune, basicamente você pode convencer o seu inimigo a não querer lutar ao agir contra esse inimigo, então pode poupá-lo ou usar o Halsey para pacificá-lo, e assim praticamente todo o combate do jogo funciona. Em dado momento, durante o primeiro capítulo, a Suzy se cansa de tentar andar ao nosso lado e se junta em um grupo com Lancer para ser uma vilã. Afinal, de acordo com o Halsey, o jeito que ela age não é como um herói deveria agir, mas eles viram vilões bem naquelas, né? Bem Pink Cérebro, Jesse James, mais um alívio cômico do que realmente vilanesco.
Enfim, o capítulo 1 é um capítulo sem muita lore pra dissecar, se você me perguntar. Ele é meio filler, assim, ele é muito mais pra apresentar você ao mundo de Deltarune, apresentar você as mecânicas de combate, como que funciona a história, as interações entre cada personagem, personalidade, etc. Mas tem lore, sim. Pouca, mas tem. Basicamente, em dado momento, andando pelo capítulo 1, a gente vai encontrar um certo mercante que vai falar sobre o passado desse reino. Basicamente, esse reino já foi dominado por 4 reis, mas em dado momento, um certo cavaleiro apareceu. A gente sabe disso justamente por causa desse mercante, e esse cavaleiro fez um dos reis enlouquecer com vingança, fazendo ele querer tomar o controle de tudo. Esse sendo o 4º rei, o pai do Lancer. O cavaleiro em questão vai ser muito importante ao longo da história, mas eu vou ir comentando ao longo da série de vídeos, porque ele vai aparecer ou ser citado ao longo de todos os capítulos, até ele finalmente aparecer. Mas enfim, você lembra do carinha que eu falei que você teria uma dificuldade? Esse é o Jevil. Ele é basicamente o boss secreto desse capítulo, que basicamente fala que ele sabe que tudo ali não passa de um jogo e que o destino dele já foi decidido desde o começo, e quem mostrou aquilo pra ele foi aquela pessoa estranha. Eu vou deixar pra tirar conclusões disso só pra final da série de vir. Mas enfim, por causa dessa verdade que a pessoa estranha mostrou pra ele, a insanidade consumiu o Jevil. E devido a essa insanidade, ele foi enganado pelo Siam, afinal ele estava causando muito caos pelo reino, e selado na prisão do castelo. Então, nosso grupo de heróis eventualmente encontra com ele, o Jevil, e ele pede para que nós libertemos ele da prisão, dando a primeira dica de que a chave para abrir a porta da prisão deve estar com o velho mercador, ou seja, o Siam. Indo falar com Siam, ele dá a primeira parte da chave e diz que o resto das partes estão escondidas pelo reino. Procurando um pouco, você acha o resto dos fragmentos e leva pro Malhus, que é basicamente o ferreiro, tem a habilidade de restaurar as coisas. Ele restaura a chave e avisa pra gente não usar. Mas enfim, chegando no local onde Jevil tá e usando a chave, ele deixa a gente entrar na sala onde ele estava. Chegando lá, ele nos desafia a um jogo. Um jogo de quem morre primeiro. Então, após derrotar ele em uma batalha, dependendo da forma que você derrota ele, ele vai ter diálogos diferentes. Caso você derrote-o pacificando, ele vai dizer a seguinte frase: Um pesadelo irá acordar nos corações de vocês. Na sombra da mão do cavaleiro, seriam vocês capazes de pará-lo? Ou, caso você derrote-o na porrada mesmo, ele vai dizer que a mão do cavaleiro se aproxima, logo a rainha irá retornar, e o rugido do inferno borbulha nas profundezas. Lucianos, será que pode pará-los? Caso você já tenha visto algo sobre o 3º e 4º capítulo, você já deve ter se ligado que o Jevil está falando sobre o estrondo, mas eu vou deixar para falar mais sobre isso quando chegarmos na bendita parte. Outra coisa que é válido ser citado é que quando vencemos o Jevil, ele nos dá um Shadow Crystal, e a gente vai deixar para falar sobre isso em um vídeo muito mais pra frente. Enfim, se aproximando do fim do capítulo, quando após vencer a Suzy em uma batalha justa e o Lancer pedir para que ela não machuque o pai dele, a Suzy finalmente se junta ao grupo, definitivamente, e nós podemos ir para a batalha final contra o rei. Mas antes, algo que eu deixei passar propositalmente é que o caminhante estelar original pode ser encontrado na floresta. Brincadeira. No reino das cartas, no caminho onde você encontra esse pássaro de papel estranho, é possível entrar em uma sala secreta, uma sala entre salas. Nessa sala vai ter uma árvore ao som de uma música estranha, e atrás dessa árvore vai ter um homem. Interagindo com esse homem, ele vai entregar um ovo e logo em seguida vai desaparecer. Mas enfim, eu planejo falar sobre isso mais pra frente, mas como isso é um easter egg, literalmente, e pode ser mais importante ao longo da história, eu não podia deixar isso passar. Finalmente indo para a batalha final contra o rei, nós lutamos contra ele e vencemos em uma luta justa, então ele se rende, mas no fim, ele estava apenas mentindo para que a gente baixasse a guarda, e quando nossa guarda fica baixa, ele ataca nosso grupo, mas então o Lancer aparece, trazendo todos os monstros que poupamos ao longo do caminho, e se rebela contra o rei. É válido dizer que caso você tenha atacado todas as criaturas ao longo do capítulo até chegar aqui, o final muda ligeiramente, e o que acontece é que na verdade a Suzy usa o pacificar enquanto o rei tá de costas. Depois de derrotar o rei, podemos então selar a fonte, mas pouco antes disso, o House revela sua verdadeira aparência. Para nós, é válido ressaltar que ele tem muitas semelhanças com Ezreal de Undertale. Dito isso, você já deve ter percebido, e eu disse isso antes, mas Deltarune e Undertale estão claramente conectados de alguma forma. Mesmo que os personagens não sejam completamente iguais, como eles são em Undertale, muitas dinâmicas de Undertale se mantêm em Deltarune. Essas dinâmicas sendo, por exemplo, o fato da Toriel e do Asgore já terem sido uma família, ter 2 filhos, sendo o Ezreal e a Kara em Undertale e o Ezreal e Chris em Deltarune. Mas se separaram por N motivos. Em Undertale sabemos que é porque o Asgore matou crianças para livrar o seu povo da barreira mágica, e em Deltarune sabemos que é aparentemente porque ele se afogou em um trabalho de investigação policial. Mas eu vou deixar para falar sobre isso mais pra frente em outro vídeo.
Enfim, retornando ao que estávamos falando antes, nós vamos para o local da fonte selá-la, e isso marca o fim do capítulo 1, ou quase. Basicamente, logo após selar a fonte, nós voltamos ao mundo da luz, e nos é revelado como era na verdade aquele mundo que era o reino das cartas, mostrando que tudo não passava de uma espécime de ilusão estranha, deixando a Suzy meio confusa. Depois disso, a gente pode conversar com os NPCs da cidade, mas não há muito o que ser dito sobre a maioria das interações aqui. No máximo, descobrimos, falando com o pai da Noelle, que ela um dia já foi muito próxima do Chris. E a gente também, ao ir na loja do Asgore, coloca o ovo que a gente conseguiu no meio do capítulo na geladeira dele. Após isso, caminhamos então para a última cutscene do capítulo, que é após ir para casa dormir e se deitar na cama, Chris acorda no meio da noite. Mas enfim, eu acho que isso resume tudo que eu lembro do primeiro capítulo e o que eu considero importante, mas eu tenho certeza que faltou alguma coisa, então assim, se você sabe o que tá faltando, você pode comentar aí, eu agradeço, de verdade. E assim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, provavelmente é porque você gostou, então se você puder deixar o like, se inscrever no canal também, né, pra receber mais vídeos e possivelmente compartilhar. Eu sou um youtuber pequeno, eu não vou ter provavelmente tantas views quando eu postar esse vídeo, afinal faz muito tempo desde a última vez que eu postei meu primeiro vídeo. Então assim, se você deixar o like, compartilhar e se inscrever, eu já vou ficar muito feliz. Muito obrigado e eu vejo vocês provavelmente numa próxima.